E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, certo? Mas, como eu tinha combinado com vocês, nossa aula de hoje vai ser dessa forma, né? Ela vai ser de forma assíncrona, não ao vivo, por conta da minha indisponibilidade de poder dar aula na segunda-feira. Mas você pode pegar o momento da aula e assistir logo ela, certo? Porque você já fica logo livre dessa missão. Pega o seu material, seu caderno, né, as anotações aí. Na próxima aula, a gente tira as dúvidas da ficha da aula passada e dessa, beleza? Vamos embora. Como eu tinha combinado com vocês, o nosso conteúdo de hoje vai ser sobre racionalização de denominadores, né? E aí a primeira coisa que a gente precisa perguntar é: o que é racionalizar alguma coisa, né? Na língua portuguesa, vamos dizer assim, quando a gente pensa em racionalizar, a gente pensa em deixar as coisas mais racionais, né? Da gente usar a razão, no caso. A razão, que nesse caso é uma lógica, né? De você não agir pelo impulso, pela emoção, e sim com a razão, usando a lógica, pensando nas consequências dos seus atos, etc. Certo? Na matemática, racionalizar também tem a ver com deixar as coisas racionais e também tem a ver com razão, né? Mas a razão nesse caso é a fração. Então, o que é um número racional? O número racional é todo aquele que eu consigo escrever como uma fração de números inteiros, né? E na aula passada a gente viu que nem todo número eu consigo escrever como uma fração de números inteiros, né? Às vezes, quando eu tento fazer isso, aí dá ruim, dá um bug no processo, que eu até exemplifiquei com a história lá do Pitágoras, que foi o bug para ele também. Pensar em que nem tudo poderia ser representado como números inteiros, como ele gostaria que fosse, né? Então, isso são os números irracionais. E basicamente a gente falou do pi, do φ, que é o número de ouro, lá o famoso número de ouro, e de todas as raízes inexatas. E a gente viu o que a gente pode fazer com essas raízes, né? A gente pode aproximar elas ou trabalhar com elas da forma irracional, né? E aí as operações elas ficam bem algébricas nesse caso. A gente trabalha como se fosse um termo algébrico lá da álgebra, certo? Bom, então o que é racionalizar alguma coisa? Racionalizar alguma coisa é tornar essa coisa racional, tornar essa coisa com um número que eu consigo escrever como uma fração, beleza? Isso é racionalizar. E aí, nesse caso, a gente vai racionalizar denominadores, beleza? Então, quando eu vou racionalizar denominadores, eu vou tornar um denominador que está irracional para um denominador racional. Um exemplo bem simplesinho, não vou nem me demorar muito, mas tipo, se você chegou lá, fez uma conta, esses números vão aparecer sobretudo na geometria, né? Esses números irracionais. Eles vão aparecer muito quando a gente estiver resolvendo um problema de geometria, principalmente. Mas como a gente não estudou geometria ainda, aí eu não vou trazer exemplos da geometria. Mas quando a gente chegar na geometria, principalmente na trigonometria, vai aparecer muito o número irracional. Aí vamos supor que você encontrou lá uma resposta igual a 2 sobre a raiz de 2. Aí você, pô, beleza, 2 raiz de 2 sobre raiz de 2. Como é que eu marco isso no gabarito? Porque não vai estar assim nas alternativas, né? Nas alternativas para você marcar o gabarito. Aí você faz o quê? Você racionaliza isso daqui, que é o que a gente vai aprender hoje. Quando você racionalizar isso daqui, você vai descobrir que isso aqui é igual a raiz de 2 sobre 1. Ou seja, o denominador que estava irracional, ele vai ficar racional, ele vai virar um número racional. 1 é um número racional. E por que ele é um número racional? Porque eu consigo escrever o 1 como sendo 1 sobre 1, ou seja, uma fração de números inteiros. Então, 1 é racional. Então, eu peguei um denominador que era irracional e transformei em algo racional. Isso é a racionalização dos denominadores. Beleza? E a gente vai aprender alguns processos aí de racionalização. Certo? E acho que a primeira pergunta que pode surgir é: para que racionalizar? Por que que os problemas pedem para a gente racionalizar? Por que que não poderia ter lá nas alternativas o 2 sobre raiz de 2, por exemplo? Bom, primeiro de tudo, tem uma tendência, além de racionalizar, de você simplificar.
né? E o que é simplificar? Simplificar uma fração é, por exemplo, você fez lá uma questão de probabilidade, por exemplo. E a resposta da probabilidade foi 2 sobre 12. Né? Isso aqui é o processo de simplificação. Aí, nas alternativas, não vai ter 2 sobre 12. Né? Nas alternativas, você vai encontrar a fração simplificada. E qual vai ser a fração simplificada? Vai ser você dividir aqui por 2, dividir aqui por 2 e encontrar um sexto. Um sexto é o que vai estar lá nas suas alternativas. E por que isso é uma simplificação? Porque, por exemplo, esse 2 sobre 12, para a gente encontrar o valor numérico disso, né, a representação decimal desse número, seria 2 dividido por 12. E aí 2 dividido por 12 é um zero aqui, outro zero aqui. Aí eu vou ter que ir lá na tabuada do 12 procurar um número que vezes 12 dê mais próximo de 20, e esse número é vezes 1. Aí 1 vezes 12 dá aí 12, aí menos 20 dá 8, aí 0, aí eu continuo na tabuada do 12, isso aqui continua até um dia eu acabar ou eu perceber nesse caso que ela não acaba nunca, porque vai ser uma dízima periódica. Ou você poderia pegar a fração simplificada aqui, pegar 1 e dividir para 6, e aí é 0, volta 0. E aí, acho que fica simples da gente ver aí que é muito mais fácil ir na tabuada do 6 do que na tabuada do 12, para procurar esse número que vezes 6 vai dar 10, etc. Então, de fato, a gente simplificou o processo, ou seja, ele ficou mais simples. Né? Então, por que, que as questões pedem para a gente simplificar? Porque a matemática, ela se preocupa em ir nas coisas simples. A matemática, ela é simples. Né? Matemática só tem dois valores, só tem duas respostas para qualquer questão, que é uma verdadeira e uma falsa. Né? Então, não tem como ser uma verdadeira e uma falsa, ou tem uma terceira que nem é verdadeira nem falsa. Então, a matemática ela é simples, ela é binária, ou é ou não é. Então, não significa que ela seja fácil, né? Ela é simples, mas ela não é fácil. Beleza, simplificar as coisas nem sempre é fácil. Mas quando ela fica simples, fica bem melhor. E aí a matemática ela é simples, ela se preocupa em simplificar. Então, quando eu encontro 2 sobre 12, pela matemática, eu vou querer 1 sobre 6, porque é mais simples fazer 1 sobre 6. Além de eu procurar saber se o estudante entende de frações equivalentes, entende que existe uma representação decimal de uma fração e que vai ser mais simples encontrar essa representação decimal através da fração simplificada. Né? Porque vamos supor que a resposta fosse o número decimal. É muito mais fácil você dividir desse jeito do que desse jeito. Então, independente da resposta estar como uma fração, você pode simplificar e encontrar o número decimal da simplificação, que fica mais simples, de fato. Né? Então, simplificação de fração é a chave aí. Porque o que é uma racionalização? É uma simplificação. Né? E vamos pensar assim, eu botei lá o raiz de 2 sobre 2, foi um exemplo assim meio complicado, porque tipo, beleza, você encontrou lá raiz de 2, desculpa, 2 sobre raiz de 2 como resposta. Encontrou lá 2 sobre raiz de 2 como resposta. Aí eu mostrei para vocês que a simplificação disso era um raiz de 2. Você concorda comigo que você calcular o valor de raiz de 2 é muito mais fácil do que você dividir 2 por raiz de 2? Porque veja, o que é dividir 2 por raiz de 2? Você vai pegar o 2 e dividir pela raiz de 2. Não, raiz de 2 não tem tabuada. Né? Então você precisaria aproximar o raiz de 2. O raiz de 2, se você coloca aí na calculadora, claro que na hora da prova você não vai poder usar a calculadora, mas aqui a gente pode usar só para facilitar a nossa vida. Vou pegar aqui a raiz quadrada de 2. Vou pegar aqui o maior número, a maior quantidade de números decimais que eu consegui. Ó. Deu esse número aí. Esse número bem grandão. 1,4142. Pronto. Isso é o que a calculadora me deu. Certo? Ah, mas, pô, beleza, eu vou fazer uma divisão aqui, eu não vou pegar esse número com todas as casas decimais. Eu vou aproximar aqui para duas casas decimais. Vou pegar aqui 1,41. Aí você botar aqui 1,41. Você está vendo que o negócio vai ficar complicado, né? Porque primeiro você vai ter que botar aqui 2 zeros para poder tirar essa vírgula. Aí vai ter que ir na tabuada do 141, que não é uma tabuada comum da gente encontrar. Aí você vai lá na tabuada do 141, procurar um número, esse 141 de 200. E isso se eu aproximar só para duas casas decimais. Se eu aproximar para 3, o negócio piora, né? Porque fica 1414, uma tabuada também complicada.
E quanto mais casas decimais eu pegar, mais complicado fica isso. Então, colocar um número irracional aproximado no divisor aqui é muito complicado. É muito mais simples colocar o número irracional aqui, aproximado, no dividendo, porque você não vai precisar ir na tabuada do divisor. Aqui sequer eu vou precisar fazer uma divisão. Ó. Aqui vai dar o próprio 1,4142 e acabou essa história, não preciso fazer uma divisão. Mas vamos pegar um outro exemplo, porque esse aí foi muito tendencioso. Vou pegar um 2 sobre raiz de 3. Quando a gente for racionalizar isso aqui, e já já a gente vai ver esse processo, isso aqui vai dar raiz de 3, ou 2 raiz de 3 sobre 3. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aproximar. Tipo, eu acho que vocês concordam que isso daqui não é mais simples do que isso daqui, visualmente. Tem mais algarismos, o negócio ficou feio, mas na hora de fazer a conta é mais simples sim. Porque, veja, o raiz de 3, eu vou aproximar aqui novamente, vou pegar aqui o valor do raiz de 3, aproximado, vou fazer aqui na calculadora também. Raiz de 3, vou pegar aqui as casas decimais. Deu esse número aí, 1,7320, enfim, essas casas decimais todas, e lembrando que ele não tem fim, né? É aquela repetição. Vou até colocar isso aqui para indicar que isso aqui não terminou, não. Se ele terminasse, a gente conseguia escrever isso como uma fração, mas ele não termina. Aí, beleza. Então, se eu quero 2 vezes isso, vai ser 2 vezes, eu vou aproximar para 2 casas decimais. 1,73 dividido por 3. Aí, isso aqui vai dar 2 vezes 1,73, vai dar 6, 14... 2 vezes 1 dá 3, dividido por 3. Então, a gente vai fazer uma divisão de 3,46 por 3. Aí eu boto aqui 2 zeros, tiro a vírgula e vamos lá fazer a divisão. Eu vou ter que ir na tabuada de quem? Eu vou ter que ir na tabuada do 300. Eu vou lá na tabuada do 300, buscar um número que vezes 300, dê 346, enfim. A tabuada do 300 é um negócio simples, porque se você sabe a tabuada do 3, você sabe a do 300. Eu só boto 2 zeros no final. Agora, veja como seria essa conta se eu não simplificasse. Eu ia dividir isso aqui. Ou seja, eu ia dividir 2 por, vamos aproximar para 2 casas decimais, 1,73. Aí aqui eu tiro essa vírgula, boto 2 zeros. Aí eu vou na tabuada do 173, buscar um número que vezes ele, dê 200, etc. É muito mais simples vir na tabuada do 300 do que na tabuada do 173. E dá a mesma coisa. Então, se dá na mesma coisa, é óbvio que eu vou pelo caminho mais simples. Né? Então, o processo de racionalização nada mais é do que uma simplificação. Certo? Uma simplificação da operação que você vai ter que fazer, da aproximação que você vai ter que fazer. Então, deixa eu tirar aqui meu rosto aqui, botar aqui. Então, é muito melhor você fazer uma divisão por 300 do que uma divisão por 173, seja qual for o numerador. Né? O numerador aí é o de menos. O divisor é que é o grande problema, né? O denominador. Então, um processo de racionalizar o denominador é um processo de simplificação de uma fração, certo? Só que de número, uma fração que contém números irracionais. Beleza? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é aprender técnicas de fazer esse processo acontecer, né? De transformar essa fração que está com um número irracional no denominador em algo racional no denominador. O número não vai deixar de ser irracional, porque a raiz de 3 continua ali, por exemplo. A raiz de 2 continua ali. Só que agora ela está em uma outra posição. Né? E estar em outra posição facilita a minha vida. Tranquilo? Então, agora sim, claro, para quem vai fazer a conta na calculadora, né, e hoje em dia a gente tem calculadoras bem sofisticadas assim, não importa se o raiz de 2 está em cima, se está embaixo, ela faz automaticamente. Mas, na hora da prova, a gente não pode usar calculadora. E a gente também não pode ficar refém de calculadora, né? Porque nem sempre a gente vai ter uma calculadora ao nosso alcance e é muito vergonhoso não saber fazer uma conta de cabeça. Claro que tem contas e contas, né? Mas quando a gente se desacostuma de fazer conta de cabeça, aí até as mais simples ficam complicadas também. E aí você fica passando uma certa vergonha. Tipo, vai fazer um troco, calcular um troco, aí não consegue calcular o troco, fica nervoso, aí às vezes leva o troco errado para casa, porque não quer conferir o troco lá na hora, porque não sabe fazer, porque não tem hábito de fazer.
né? Então, fazer a conta de cabeça é um negócio bom, tá certo? Tipo, vai dividir a conta do bar ou do restaurante, aí, tipo, tem que pegar a calculadora e tal. Beleza, não tem mal nenhum. Mas é muito mais chique você fazer de cabeça. Ó, então vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos aprender algumas técnicas para racionalizar o denominador, certo? Vamos ver aqui, ó, racionalizando denominadores. E para fazer isso, eu vou trazer alguns exemplos, porque a técnica vai depender da cara da fração, dos denominadores. Lembrando vocês que essas anotações elas vão estar disponíveis, tá? Junto com essa videoaula, lá na postagem do Google Class, certo? Então vamos lá, pegar um exemplo aqui. Exemplo. Pegar aquele lá que eu fiz, o 2 sobre raiz de 2. Como é que isso aí vira raiz de 2? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é, na hora que a gente vai simplificar uma fração, o que a gente faz? Deixa eu só pegar aqui. Quando eu vou simplificar uma fração, eu pego, sei lá, vou pegar o exemplo que eu dei lá, 2 sobre 2. O que foi que eu fiz? Eu fiz uma coisa em cima e eu fiz a mesma coisa embaixo. E quando eu fiz isso em cima e embaixo, essa fração ela ficou inalterada, né? Ela ficou o que a gente chama de fração equivalente. Então, se eu fizer um negócio em cima e eu também fizer embaixo, tá beleza, tá valendo. A mesma coisa na hora de multiplicar, né? Eu posso multiplicar aqui por 10, se eu quiser, e aqui por 10 também, se eu quiser. Porque se eu fizer isso, tá beleza, tá valendo. Isso aqui vai ficar 10 sobre 60, continua equivalente. E por que que isso acontece? Porque, veja, o que é multiplicar por 10 em cima e multiplicar por 10 embaixo? É você pegar 1/6 e multiplicar por 10 sobre 10. Porque você faz 1 vezes 10 dá 10, e 6 vezes 10, e 6 vezes 10, 60. Né? Só que o que é 10 sobre 10? 10 sobre 10 é 1, é uma fração unitária, é uma fração aparente. Né? Ela vale 1 no final da... Unitária não, desculpa, ela é aparente. Né? Ela vale 1 no final das contas. Então, multiplicar qualquer coisa por 1 é o mesmo que não fazer nada, porque 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, eu posso... Se eu sei que 10 sobre 10 é igual a 1, então isso me permite dizer que qualquer número que eu bote ele sobre ele mesmo é igual a 1. Então, eu posso multiplicar aqui em cima por qualquer coisa e aqui embaixo por qualquer coisa, que é o mesmo que eu estou multiplicando por 1. Né? Contanto que eu faço em cima e embaixo, é a mesma coisa. Certo? Então, dito isso, só um exemplo aqui. Certo? Dito isso, vamos voltar aqui para a nossa simplificação. Então, dito isso, eu posso escolher aqui qualquer número que eu queira, inclusive número irracional, para multiplicar em cima e embaixo. Pode ser irracional, pode ser qualquer coisa, porque qualquer coisa dividida por ela mesma, seja o que for, π dividido por π, é igual a 1. Certo? Vai dar certo. Então, veja, se eu quero que aqui embaixo vire um número racional, é só eu multiplicar por ele mesmo. Porque o que vai acontecer? Agora eu tenho que fazer em cima e embaixo. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Aqui em cima vai aparecer um 2 sobre raiz de 2. E aqui embaixo vai aparecer o seguinte, ó. Veja, eu lembro que eu falei para vocês que quando eu multiplico duas raízes, é o mesmo que eu botar todo mundo para dentro, porque o índice é igual. Isso foi o que a gente viu na nossa aula passada. É a mesma coisa, né? E aí isso aqui é 2 sobre raiz de 2 sobre... Você pode ver de duas maneiras. Ou ver isso aqui como raiz de 4, e a raiz de 4 vale 2. Ou você pode ver isso aqui de um jeito mais maduro, que é tipo assim, ó, 2 ao quadrado. Né? Quando eu faço isso, aí o que acontece? A raiz aqui sai, corta, né? E ela sai e o 2 sai da raiz. De modo que fica 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Né? E a raiz de 4 é 2, enfim, você pode... De forma geral, é o seguinte, quando eu multiplico uma raiz por ela mesma, ela sai da raiz. E fica só o radicando de dentro do lado de fora. E aí, fazendo saída para cortar aqui, ó, simplificando por 2 e por 2, que no final das contas, a nossa resposta é raiz de 2. Beleza? Então, para racionalizar um denominador, onde a fração está embaixo, é só você multiplicar por ele mesmo, em cima e embaixo. Eu fiz o outro exemplo lá, né? Eu fiz o exemplo foi raiz de, não, 2 sobre a raiz de 3, né? Se não me engano. 2 sobre a raiz de 3. Aí o que eu vou fazer aqui? Pego a raiz que está embaixo, multiplico em cima e multiplico embaixo.
Porque aí no final vai ficar 2 raiz de 3, que não tem muito o que fazer, e raiz de 3 vezes raiz de 3, o raiz de 3 sai da raiz e fica 3. Certo? Ah, professor, isso para mim é muito complicado, então faça um monte de exercício. Né? Eu estou mandando uma lista de exercício para você ficar fera nisso daí. Você entendeu o processo? Replica, replica, replica. Para que automaticamente você não precise toda vez escrever o raiz de 3 vezes raiz de 3, que vira 9, e a raiz de 9 é 3, ou pensar em 3 ao quadrado e corta, corta, e ele sai da raiz. Né? Todo esse processo de cálculo de raiz, né? Beleza? Tranquilo. Então, se eu tiver só um termo embaixo, é tranquilo demais. O problema começa quando, por exemplo, começa a aparecer mais uma coisa do que só a raiz embaixo. E eu ainda vou trazer exemplos simples, tipo 1 sobre 2 raiz de 3. Começa a complicar, mas nem tanto, porque aqui é só você pegar. O 2 aqui ele já está racional, eu não preciso me preocupar com ele, vou me preocupar só com raiz de 3. Pego aqui e multiplico por raiz de 3, pego aqui e multiplico por raiz de 3. Aí vai ficar raiz de 3 sobre... Aí, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, só que tem um 2 também, né? Não pode esquecer dele. Então vai ficar raiz de 3 sobre 6. Pronto. Resolvido o problema. Racionalizei o denominador. Beleza? Lembrando que saiu da raiz foi só o 3, né? Mas ele está multiplicando aqui, ó. Então eu não posso esquecer que o 2 existe, não. Ele está lá e ele precisa continuar. Tranquilo? O que acontece, por exemplo, se eu tiver assim? Eu estou botando um número simples. 1, 3, 2. Estou facilitando a conta. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser, por exemplo, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 13, raiz de 22. Qualquer raiz. Só que eu estou pegando raízes mais simples. Porque se você entende esse, você entende qualquer outra. A ideia é a mesma. Acho que a gente não precisa se preocupar em fazer conta nessa hora. A gente precisa se preocupar em entender o processo aí. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o que acontece, né? Se aparece para mim um 3 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. Ou seja, eu tenho um termo irracional no denominador. E lembre, por favor, não vá somar raiz de 2 mais raiz de 3 é igual a raiz de 5. Isso não é verdade. A gente fez isso na aula passada e a gente viu que não era verdade. Não é a mesma coisa. Certo? Não é a mesma coisa. Cuidado para não. E sempre que você tiver dúvida se uma propriedade existe ou não, teste, pegue os números. E se, tá ruim de calcular com raiz de 2 e raiz de 3 porque eu não sei quanto vale. Pega o número que você conhece. O problema é que, por exemplo, raiz de 4 mais a raiz de 9, que você sabe qual é a raiz de 2 e você sabe qual é a raiz de 9. Isso aqui é 5. Pronto. Só que aí se você somasse, né, colocasse para dentro, seria raiz de 13. E todo mundo sabe que a raiz de 13 não é 5. Raiz de 13 não existe. A raiz de 25 é que é 5. Então quer dizer que essa propriedade ela não existe. Sempre que você tiver dúvida em relação à propriedade, teste com números que você conhece. Que aí você vai descobrir. Se funcionar, ótimo. Aí se não funcionar é porque não pode. Agora, mesmo se funcionar, você tem que ter cuidado que nem sempre é uma propriedade, porque funciona uma vez, certo? Na matemática só é propriedade se funcionar para todos os casos. Aí você testou, deu certo, testa com outro. Aí se deu certo também, aí pô, tá no caminho aí que talvez funcione. Certo? Mas beleza. Como é que eu racionalizo isso? Aí eu preciso que vocês lembrem da nossa aula retrasada, né, sobre produtos notáveis e fatoração. Vou botar aqui um lembretezinho. Ó, na nossa aula sobre fatoração, eu falei que existia um produto notável bem legal. Eu dei um exemplo de como aplicar esse produto notável na hora de racionalizar, né? Que aí você tem que o A mais B vezes A menos B é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Isso foi o que a gente falou na aula passada. E eu chamei esse produto notável aí de produto da soma pela diferença dos termos. E aí, é isso que a gente vai usar aqui. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que tem um certo A mais B, né? E eu quero que essa raiz suma. Para uma raiz quadrada sumir, eu preciso que ela fique elevada ao quadrado. Então, na hora eu vou lembrar desse produto notável aqui, ó. Porque ele não está com os termos ao quadrado, ele vai ser útil para mim. Só que, para aqui aparecer um raiz de 2 ao quadrado menos um raiz de 3 ao quadrado,
Eu preciso multiplicar isso aqui por um negócio que transforme isso em quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se aqui é um certo A mais B, é só multiplicar aqui por um certo A menos B. Aí tudo que eu fizer em cima, sou obrigada a fazer embaixo também. Certo? Esse aqui, tipo, raiz de 2 mais 3. Esse aqui, o raiz de 2 menos 3, é o que a gente chama de conjugado desse raiz de 2 mais 3. Né? Isso aqui é o conjugado desse daqui, certo? Esse termo todo aqui. O conjugado é o termo que está igualzinho, é o binômio que está igualzinho, só que com o sinal trocado. Aí é o conjugado. Só que aí tudo que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo, né? Então isso aqui vai ficar 3 vezes raiz de 2 menos raiz de 3. Aí vamos lá. Isso aqui vai ficar... Não precisa calcular não, tá certo? Aqui corta e sai da raiz. Aqui corta e sai da raiz. Então vai ficar 2 menos 3. E aqui em cima 3. Se você quiser distribuir, pode distribuir. Aí fica 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 3. Só que eu já adianto para vocês que há um costume assim de não distribuir. Porque se meu objetivo é simplificar, isso aqui é mais simples do que isso. Então eu deixo assim, ó. Geralmente a gente deixa assim, tá certo? Porque fica mais simplificado. Bom, 2 menos 3 é menos 1. E dividir por menos 1 é mesmo que trocar o sinal, né? Então isso aqui é menos 3 vezes raiz de 2 menos raiz de 3. Pronto. Racionalizei o denominador. Às vezes, o problema não gosta desse menos para fora, né? Aí ele distribui só o sinal de menos aqui, ó. Às vezes rola, tá? Tô falando de probabilidades, assim, de alternativas que podem aparecer na questão. Aí o 3 fica positivo, aí aqui fica menos raiz de 2 e aqui mais raiz de 3. Aí para o menos não ficar na frente, aí às vezes rola isso aqui. Raiz de 3 menos raiz de 2. Às vezes isso aqui fica escrito desse jeito. E é a mesma coisa, tá certo? É a mesma coisa. Isso aqui aí é uma questão de testar se o candidato lá, a vaga do vestibular, ele tem essa maturidade de trocar os termos de lugar, de fazer o jogo de sinal. Então, tudo isso são habilidades que dá para ser testada numa questãozinha de racionalização. Que aí também mostra uma maturidade com termos algébricos, com matemática, com as propriedades, né? Então, sempre tentem fazer isso, tá certo? Porque às vezes você faz, aí tipo, encontra isso aqui, eita, olha para as alternativas, não tem, errei. Aí, não, pô, tenta manipular ali para ver se chega, porque às vezes chega. Tá bom? Então, quando eu rolar isso aqui, é só você ir em busca do conjugado e fazer a sua multiplicação, etc. Tá bom? Isso também pode acontecer assim, ó, tipo, exemplo 5. Porque depende do grau de complexidade, né? Nem sempre é um negócio de boinha, assim. Às vezes vem, tipo, 2 raiz de 2, menos, para calcular aqui, menos raiz de 7, por exemplo. Aceita. Qual é o conjugado disso? O conjugado disso é só você fazer igualzinho. Tem que ser o termo A e o termo B. Se tiver dúvida, né? Aí você pega aqui, ó. Multiplique pelo conjugado. Então, isso aqui vai ser 2 raiz de 2. Só que como aqui é menos, aí aqui fica mais. Quando aqui foi mais, aí foi menos. O conjugado é sempre com sinal trocado. Seja mais, vira menos. Seja menos, vira mais. Raiz de 7. Não vai botar só o 2 raiz de 7, não. Porque não é o conjugado. Porque o 2, ele não está para todo mundo. Ele está só para o raiz de 2. Agora, se tiver assim, aí beleza. Mas como não está, você tem que botar o termo todo. Aí 2 raiz de 2 mais raiz de 7. Aí vai ficar. Aí quadrado do primeiro. Acho que até nesse caso é interessante você fazer mesmo devagarinho, né? Para não ter erro. E aqui em cima vai ficar o termo todo. Aí aqui, esse 2, ele vai sair da raiz, beleza. Agora esse 2, ele não pode fazer nada com ele não, tá certo? Ele também está elevado ao quadrado.
Então, vai ficar assim, ó. Esse 7 também vai sair da raiz. Aí vai ficar assim, ó. 2 raiz de 2 mais a raiz de 7. E aqui embaixo fica 4, que é o 2 ao quadrado, vezes 2, que saiu da raiz, menos 7. Então, vai ficar 2 raiz de 2 mais a raiz de 7, dividido por 4 vezes 2, 8, menos 7. Então, isso aqui vai ser 2 raiz de 2 mais raiz de 7, dividido por 1, que eu não vou nem botar. Racionalizei. Certo? Opa, deixa eu tirar aqui. Ficar me ligando aqui para não ficar na frente. Certo? Então, vai ficar dessa maneira aí. Beleza. Então, se for raiz quadrada, ela pode aparecer dessas duas formas, né? Ela pode aparecer como um termo que você precisa encontrar o conjugado, ou ela pode aparecer como uma raiz sozinha lá e só você manipular ali para encontrar o valor. Professora, e se não for raiz quadrada, se for raiz cúbica, quinta, sexta, raiz enésima, o que é que eu faço? Não tem como racionalizar? Os processos de racionalização são sempre só para raiz quadrada? Não, pode ser uma raiz diferente. Tipo, botar aqui 3 sobre a raiz, sei lá, oitava de 5, por exemplo. É um negócio bem doido. Aí tá, como é que eu vou fazer para isso aqui sair da raiz, para eu racionalizar esse denominador? Aí você precisa ter uma boa noção das propriedades lá, da potência e da raiz. Ó. Eu preciso pensar no que é que eu multiplico aqui para que esse negócio vire, no final das contas, o que eu quero que isso vire é um raiz oitava de 5 a oitava. Porque quando ele virar isso, aí eu corto e esse negócio vai virar 5 aqui embaixo. É isso que eu quero que aconteça. Aí, o que eu devo fazer para isso acontecer? Eu tenho que pensar nisso. O que eu devo fazer para isso acontecer? Aí vamos lembrar uma das propriedades. A gente precisa lembrar de duas coisas aqui. Primeiro lembrei. Primeiro eu preciso lembrar aqui, quando eu tenho uma certa raiz aqui, sei lá, A, botar a raiz de índice N, qualquer índice, vezes uma raiz B do mesmo índice N, tudo isso aqui entra, né? Isso aqui, ele fica uma raiz só e tudo volta para dentro da raiz se o índice for igual. Outra coisa que você precisa lembrar é o seguinte, que quando você tem um A elevado a M, vou botar outras letras, né, para não confundir, A elevado a P vezes um B elevado a Q, então isso aqui é A elevado a P mais Q. Então eu vou combinar essas duas propriedades para poder resolver essa questão. Preciso pensar, né? Bom, eu já sei que a raiz que eu vou multiplicar aqui é uma raiz oitava, porque eu quero que todo mundo entre no mesmo índice. Só que aqui é o expoente 1. Como é que pode aparecer um expoente 8 aqui? É só multiplicar por 5 a sétima. Né? Porque quando eu multiplicar por 5 a sétima, aí o que vai acontecer? Vou só fazer um passo aqui. Ó. Quando eu fizer isso com isso, vai ficar a raiz oitava de 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 7. Que aí vai somar os expoentes, vai virar 5 elevado a 8, e aí corta, sai. Então, o termo que eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo é a raiz oitava de 5 a sétima. E aí, 3 vezes a raiz oitava de 5 a sétima é 3 vezes a raiz oitava de 5 a sétima. Isso aqui não tem muito o que fazer, não. Deixa aí mesmo. É um negócio bem feioso. E é isso mesmo. Certo? Fica dessa forma aí. Fica um negócio estranho, né? Mas é mais fácil calcular esse negócio estranho do que esse negócio aqui, eu garanto pra você. Certo? Nem tudo que parece né? Então, aqui parece ser mais simples, mas quem está simplificado é isso aqui. Beleza? Então, se aparecer uma outra raiz, você... Aí, como eu falei, meu Deus, isso é muito complicado, então pratique bastante. Tem uma lista de exercício para você praticar. Se você achar que foi insuficiente, tem milhares de outros exercícios. No seu livro do colégio vai ter, porque tem racionalização. Tem na internet. Na internet tem quase infinitos exercícios. Então, se você achou que foi suficiente os que eu botei, faça outros. Bom.
Vamos lá, continuar aí. O que acontece... outra maneira de eu botar uma racionalização para você fazer lembra que a raiz ela tem outras representações? Tipo aqui, exemplo 7. Tipo, eu posso ter o valor 2 elevado a menos 1/4, por exemplo. E dá para racionalizar isso daí, porque isso aí, se você lembrar, né, o que é que significa isso? Isso é o menos, ele indica que a fração está invertida. Então, isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 1/4. E quando o expoente é uma fração, isso indica que isso aqui é a raiz quarta de 2. Então, isso é a mesma coisa que isso. Então, quer dizer que dá para simplificar sim. Aí, como é que simplifica? Do mesmo jeito que a gente fez agora. Eu vou multiplicar aqui pela raiz quarta de 2 ao cubo, né? Porque aí, quando eu multiplicar, ele vai sair da raiz. Vai ficar a raiz quarta de 2 ao cubo. Aí vai ficar 2, né? Vai sumir. E aqui em cima vai surgir um raiz quarta de 2 ao cubo. Se você se aventurar em transformar em fração de novo essa radiciação e fazer, você vai voltar para 2 elevado a menos 1/4. Tá certo? Esse aqui é a racionalização de 2 elevado a menos 1/4. São outra forma. Certo? Bom, existem outras possibilidades aí de racionalização, tá? Por exemplo, e se aparecer no denominador, aqui um exemplo 8, e se aparecer no denominador uma raiz cúbica e ela não estiver sozinha, por exemplo, né? Aí, por exemplo, deixa eu pegar aqui, vou botar sempre números simples para facilitar a nossa vida. 1 elevado à raiz cúbica de 7 menos 4, por exemplo. Você fala, caramba, apareceu uma raiz cúbica. Vou botar melhor, para facilitar, para ficar mais feioso ainda. Raiz cúbica de 2. Caramba, apareceu 2 cubos. Tem como simplificar isso? Tem como simplificar isso. Mas para você saber que tem, você precisa ter os lembretes, né? A gente tem que lembrar. Lembrete. A gente tem lá nos produtos notáveis, né, e de fatoração, eu falei de um que era diferença de cubos. Não sei se vocês lembram, eu falei que tinha um produto notável que era da diferença de cubos. E eu até entreguei para vocês um resumo, né, com todos esses, assim. Eu vou até colocar ele aqui, porque com ele a gente consegue acessar tudo. Só um momento. Deixa eu colocar aqui. Ó, esses exemplos aí que a gente trabalhou na nossa aula. Então, eu falei que tem uma forma da gente pegar o cubo menos o cubo, ou o cubo mais o cubo no final. Daí você pensa, ó, eu tenho aqui um negócio que o que eu queria no final, o que me interessa, né, no final, vou botar aqui um pouco mais distante, é que apareça o raiz de 7 ao cubo, mais ou menos ainda vai depender, porque se for mais ou menos não importa. O que importa é que eu quero que aqui apareça isso ao cubo, porque aparecendo isso, eu consigo fazer o corte aí, né? Eu consigo fazer isso e isso, isso e isso, e aí eles saem da raiz. Só que a gente não sabe ainda se é menos ou se é mais, mas eu sei que vai ficar racional, sendo menos ou sendo mais. Então existe uma maneira, né? Só que a gente precisa lembrar aqui, ó. Bom, eu posso pensar isso aqui como sendo um certo A e isso aqui como sendo um certo B, que no final vai ficar A ao cubo e B ao cubo. Como aqui é menos, eu vou olhar para esse produto notável daqui, ó. Deixa eu pegar. Eu vou olhar para esse produto notável daqui, ó. Por quê? Porque ele tem um A menos B aqui. Então, no final vai ficar o cubo menos B ao cubo. Se fosse um A mais B aqui, eu usava esse de cima. Mas como é menos, eu vou usar o menos. Então, aqui vai ficar menos no final.
e aqui menos, isso aqui vai dar 5 no final. Agora, vamos ver como é que fica esse numerador, né? Beleza. Então, para a gente encontrar aqui esse termo que eu devo multiplicar aqui embaixo para tornar isso cubo, é só eu pegar esse produto notável. Eu preciso multiplicar ele por isso daqui. No caso, o conjugado dele vai ser esse termo todo. É o primeiro ao quadrado. Então, vamos lá, vai ser a raiz cúbica de 7 ao quadrado mais a vezes b, ou seja, a raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 2 mais b ao quadrado. Né? Ficou até pequeno esse espaço aqui. Vai ser a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Esse é o termo todo que eu devo multiplicar por esse, para no final aparecer a diferença de 2 cubos. Então, em cima eu vou fazer a mesma coisa, só que em cima eu vou tentar deixar mais próximo aqui. Pronto. Aí multiplico o termo de cima todinho por esse negócio aí. Né? Então, vamos agora ver como é que fica. Porque esses quadrados, esses cubos, eu preciso colocar eles tudo dentro, porque eu não estou querendo simplificar, então precisa ficar mais simples. Então, aqui, como é multiplicado por 1, é só fazer do jeito que está. Seria até mais interessante, de propósito, eu vou multiplicar aqui por 5. Multiplicar por 5, que aí vai ficar mais interessante para a gente. Porque, no caso, vai ficar 5 vezes o quê? A raiz cúbica de 7 ao quadrado, que é 49. Lembrando que eu posso botar esse quadrado para dentro, tá? Mais a raiz cúbica de 14, né? Porque eu posso colocar o 7 vezes 2 para dentro, já que o índice é igual. Mais a raiz cúbica de 4, né? Que é 2 ao quadrado. Então, isso daí, repetindo tudinho, é 5 vezes... eu vou até fazer melhor. Já que a gente tem esse tempo, vou botar 7 ao quadrado. Aqui eu vou colocar 7 vezes 2. E aqui eu vou colocar 2 ao quadrado. Só colocando para dentro, aqui eu resolvo. Raiz cúbica de 49, que não tem, tá? Raiz cúbica de 49. Também não tem raiz cúbica de 14. E tampouco a raiz cúbica de 4. Não existem esses números racionais aí. Certo? E aí, como vai ficar 5 em cima e 5 embaixo, vou multiplicar só mais uma vezinha. Dá trabalho mesmo. Mas é isso, exercitar. E o exercício vai levar a gente a mais maturidade. E no final é para cortar aqui esses 5 com esses 5, de modo que minha resposta final vai ser a raiz cúbica de 49 mais a raiz cúbica de 14 mais a raiz cúbica de 4. Não tem muito o que fazer aí não. Porque se eu fatorar o 4, o 14, o 49, em nenhum momento aparece nada ao cubo. Não, deixa assim mesmo e vai-se embora. Então, a racionalização desse troço aqui é esse daqui. Beleza? Então, tem como racionalizar também. Se forem cubos, é só você lembrar da diferença ou da soma de cubos. Né? Isso se for raiz cúbica. Ah, se for raiz quarta mais a raiz quinta. Aí o negócio complicou, porque a gente não tem nenhum produto notável que nos ajude a resolver isso. Mas só vai aparecer coisa que tenha produto notável. Se não tiver, deixa do jeito que está. Não tem como racionalizar. Tem coisa que você realmente não consegue racionalizar. Que a melhor forma é você encontrar a raiz aproximada mesmo e fazer o trabalho difícil. Porque não tem como simplificar. Nem tudo vai dar para simplificar, né? Tem coisa que já está simplificado mesmo e você tem que fazer do jeito que for. Certo? Bom, então eu trouxe aqui para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exemplos de denominadores que a gente pode racionalizar. Não são os únicos, mas eu acho, assim, fortemente que esses são suficientes para vocês resolverem a lista de exercícios. E outros problemas que possam aparecer, tá bom? A gente sempre tem que estudar, certo? Muito além do que a gente vai encontrar na prova. Porque quando a gente chegar na prova, aí vai ficar mais fácil, né? A gente tem que treinar duro para na hora do jogo a gente conseguir fazer com tranquilidade. A gente não pode treinar fraco
Porque se a gente se prepara para o mínimo, se no jogo for mais complicado, você não vai ter condição de fazer. Portanto, você está maduro, você conseguir fazer essas manipulações. Certo? Bom, uma aplicação bem interessante aí dessas racionalizações é a gente conseguir, por exemplo, resolver expressão numérica com número irracional, né? A gente conseguir resolver também equações com números irracionais, né? A gente conseguir resolver coisas desse tipo. Tá bom? Eu coloquei algumas para vocês fazerem, certo? Que aí vai ser interessante. Eu vou fazer aqui, mas aí seria interessante que você depois tentasse fazer também, tá bom? Tá na lista de exercícios. Vamos lá, exercício. Vou pegar aqui a questão 3, que está lá na lista, mas que, independente de eu fazer aqui, resolva também, tá certo? Que é bom a gente praticar o que a gente vê. A questão 3 que eu passei para vocês é assim. Considere a expressão abaixo. Aí tem uma expressão numérica, cujos números aqui são com denominadores irracionais. Qual o valor que obtém-se ao simplificá-la? Tá. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho uma adição de frações com denominadores diferentes. Se eu tenho uma adição de frações com denominadores diferentes, eu preciso fazer o MMC, né? E o MMC aqui desse negócio todo é só multiplicar tudo, porque realmente não existe um número que vai dividir tudo. Então, o MMC aqui vai ser raiz de 3 vezes a raiz de 3 menos 1 vezes a raiz de 3 mais 1. Aí, quando eu pegar isso tudinho e dividir por raiz de 3, vai restar só raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1. Raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1. Aí, mais. Quando eu pegar isso tudinho, dividir por isso, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Aí vai ficar só o raiz de 3 vezes raiz de 3 mais 1. Vezes 1 fica raiz de 3 vezes raiz de 3 mais 1. Mais. Quando eu pegar isso tudinho e dividir pelo denominador, vai ficar só o raiz de 3 vezes raiz de 3 menos 1. Multiplicado por 1 fica raiz de 3 vezes raiz de 3 menos 1. Agora vamos simplificar esse negócio. Lembrando dos produtos notáveis, né? Esse negócio aqui é aquele produto notável da soma pela diferença, né? Então vai ficar... aqui embaixo vai ficar raiz de 3 vezes quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Para não deixar esse parênteses aqui, eu vou botar o colchetes, não ficar confuso. E aqui em cima, aqui também é esse produto notável, ó. Produto da soma pela diferença, né? Então vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí mais. Aqui dá pra gente distribuir, se a gente quiser muito. Distribui. E vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. Fica raiz de 3 ao quadrado mais raiz de 3. E aqui também, ó. Distribui. Vai ficar mais raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 3. E agora vamos ver no que é que isso vai dar. Raiz de 3 ao quadrado, ó, aqui dá para sair da raiz, aqui também e aqui também. Vai ficar 3 menos 1 ao quadrado, 1, mais 3, mais raiz de 3, mais 3, menos raiz de 3, dividido por raiz de 3, vezes raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3, menos 1. Estamos quase lá, né? Então vai ficar 3 menos 1, 2, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8. Então aqui fica 8. E esse raiz de 3, ele vai cortar com esse, né? Porque mais e menos é 1 raiz de 3 menos 1 raiz de 3, isso dá 0. Então essa raiz de 3 some aí de cima. E aqui embaixo vai ficar 3 menos 1 é 2. 2 vezes a raiz de 3. Então a gente conseguiu resolver a expressão numérica, beleza. Uma expressão grande que ficou mais simples, de fato.
Só que está irracional, né? Aí o denominador, você não consegue marcar aqui a alternativa porque está irracional. Aí vamos lá para o processo agora de racionalização. Aí aqui eu tenho que multiplicar por raiz de 3 e aqui também. Então vai ficar 2 vezes raiz de 3 ao quadrado dá o próprio 3 e aqui 8 raiz de 3. E aí, o que acontece? Dá para simplificar, ó, esse 8 com esse 2, que fica 4, de modo que a minha resposta final vai ser 4 raiz de 3 sobre 3. Acabou essa história. Letra D. Certo? Então, essa é uma aplicação aí da racionalização dos denominadores, né? Você resolveu uma expressão numérica com o denominador irracional. Lembrando que eu não fiz nada de novo aqui, tá? Eu só fiz o que a gente já está acostumado. Adição de fração com denominadores diferentes. Primeiro faz aqui o MMC. Nem sempre o MMC vai ser um número diferente do que está aqui embaixo. Às vezes é o produto dos três. Foi o que eu fiz aqui. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí vai cortando, fazendo, aplicando as propriedades até chegar aqui, racionaliza e fica isso aqui, simplifica, etc. Eita, deixa eu tirar aqui. Opa. Peraí, deu ruim. Vou ficar aqui em cima agora. E aí é isso. Beleza? Tá bom. Outra coisa que dá para fazer com essa brincadeira aí, né, de racionalização é resolver equações cujos coeficientes sejam números irracionais. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo que está na lista também, certo? Tipo, é o sétima questão, letra F. Isso aí. Vamos supor que você está lá resolvendo um problema e, como eu falei, vai aparecer muito isso quando vocês estiverem estudando em trigonometria, em geometria. É normal que apareçam esses números, essas equações assim, com números irracionais, porque justamente o número irracional dentro da raiz, né, nesse sentido, não o pi também, e o número de ouro, eles aparecem na geometria, nas medidas, né? Porque tem que elevar ao quadrado, depois tirar a raiz quadrada, tem lá o teorema do triângulo retângulo. Aí na trigonometria tem número irracional, é normal aparecer. Então a gente está aqui se nutrindo de ferramentas para quando chegar lá não precisar explicar. E a gente perdeu o foco do negócio lá, que é a geometria. E a gente tem que voltar para a aritmética para explicar para você como é que faz essas contas. Então a gente já está se nutrindo, então é importante que você estude aí. Quando chegar lá na frente, isso vai ser útil. Certo? Bom, como é que resolve esse tipo de equação? Ó, aqui eu não tenho muito o que fazer, por quê? Porque eu não consigo fazer 2 raiz de 2 menos 4, não dá para fazer, porque a gente vai estudar a equação de um jeito bem detalhado. Mas vocês já sabem resolver a equação, é só isolar o x, né? E a gente junta o x com o x, passa dividindo, passa multiplicando. Mas eu não tenho como deixar esse x sozinho. O que eu posso fazer aqui? Lembrar da fatoração da nossa aula retrasada, da fatoração por fator comum em evidência, que é o x, né, que está comum em evidência. Então aqui o x eu boto ele para fora, e aqui dentro vai ficar os outros termos. Raiz de 2 menos 4. Isso é igual a 8. Aí para isolar o valor de x, eu passo esse termo aqui, né, dividindo lá para o outro lado. Aquela coisa bem clássica. De modo que o x vai ser 8 dividido por 2 raiz de 2 menos 4. Pronto, resolvi o valor de x. Só que não, né? Porque ainda falta racionalizar o denominador. Através do conjugado nesse caso. Aí vai ficar 2 raiz de 2 mais 4. E aqui, 2 raiz de 2 mais 4. Para a gente encontrar o valor de x definidamente. Aí aqui é o quadrado do primeiro. Aqui eu acho válido a gente botar, né? Porque é um termo aí um pouco diferente, menos o quadrado do segundo. E aqui em cima vai ficar 8 vezes 2 raiz de 2 mais 4. Vamos lá. Aí aqui embaixo vai ficar 2 ao quadrado dá 4, vezes raiz de 2 ao quadrado sai da raiz, menos 16. E aqui em cima eu tenho 8 vezes 2. Se você quiser distribuir,
distribua. Ou então deixa assim por enquanto. Aí que vai ficar 4 vezes 2 é 8, menos 16. E aí fica menos 8, né? No final das contas. Aí eu já vou pular aqui, tá certo? Eu não tenho que escrever de novo. 8 vezes 2, raiz de 2, mais 4. Aí esse 8 vai cortar com esse 8, porque é o mesmo número, só que tem um sinal negativo, né? Então isso aqui vai ficar com o sinal invertido. Ou seja, vai ficar menos 2 raiz de 2 menos 4. Ou o menos, às vezes, fica para fora, pode ser também. Tá? Pode ser qualquer uma dessas duas respostas. Aí, tá certo. Essa daqui é mais sofisticada, ó. Tá aqui. Geralmente vai aparecer desse jeito. Mas também não muda nada aqui, né? Só um parêntese que surge e um sinal de mais. Mas as duas estão corretas. Se você encontrar essa, por exemplo, tá certa também. Você não precisa transformar nessa, não. Mas é importante que você saiba que há essas duas representações para a mesma coisa. Certo? Então, a racionalização ela vai servir aí para essas aplicações, né? Resolver expressões numéricas, resolver equações cujos coeficientes sejam números irracionais, né? Resolver aquela questão lá que eu resolvi para vocês do φ, né? Do IF, que ele pede para inverter o valor de φ. Aí embaixo aparece o número irracional, aí você precisa racionalizar, né? Geralmente a racionalização nunca é o foco do problema, né? O foco é outra coisa. Aí, só que para conseguir marcar a alternativa certa, você precisa simplificar. Né? Que no caso, quando o denominador é um número irracional, aí você precisa racionalizar. Certo, minha gente? Então é isso. Tá bom? O objetivo da nossa aula foi atingido, que era a gente aprender a racionalizar denominadores dos mais diversos tipos. Resolvam a lista de exercício, tá lá com gabarito, qualquer dúvida, vocês me falam e a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Bons estudos, até mais.